A aula de hoje aborda o papel do Poder Legislativo, destacando duas funções que têm uma grande relação com a ideia de separação de poderes e o sistema de freios e contrapesos. Vamos falar da medida provisória como excepcional modalidade legislativa que tem um conjunto de interface com o Poder Executivo e diversas regras que são mecanismos de freios e contrapesos nas relações complexas entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. E o outro instituto que trataremos é o Instituto da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, cuja função entregue ao Poder Legislativo em muito assemelha-se às funções desempenhadas pelo Poder Judiciário. Nós vimos que o princípio da separação de poderes aparentemente distribui as funções entre os órgãos que recebem o nome, função legislativa ao Poder Legislativo, função executiva ao Poder Executivo, função jurisdicional ao Poder Judiciário, e atribui a cada um deles funções atípicas voltadas à sua autonomia, de tal forma que nós temos competência ou função legislativa nos três entes, mas do Executivo e do Judiciário, essas funções legislativas ou normativas são necessárias para o exercício de suas autonomias. As funções administrativas desempenhadas no âmbito do Poder Judiciário e no âmbito do Poder Legislativo também são funções necessárias para que cada poder se imponha com autonomia e independência sem precisar do outro. E eu vou exemplificar essas duas exceções de funções atípicas. O Poder Judiciário precisa legislar para estabelecer regras procedimentais, regimentais para o desempenho de sua função. O Poder Judiciário precisa administrar para gerir o seu orçamento e para cumprir as suas funções, contratando pessoas, contratando material, tratando da manutenção dos prédios. Então são funções atípicas necessárias para o desempenho da função típica. São funções impróprias necessárias para o desempenho da função própria, que é exercer a jurisdição. A mesma coisa o Poder Legislativo. Ele exerce uma função administrativa quando administra os seus prédios, as relações com os seus servidores, a aquisição de material para o desempenho de sua função. No âmbito dos órgãos, no âmbito dos prédios onde esses serviços são executados. E o Poder Executivo é aquele que tem o maior volume de atividades atípicas. A função normativa do Poder Executivo é generosa e nós trataremos quando falarmos do Poder Executivo. A função jurisdicional imprópria, que o Poder Executivo também, em razão do poder hierárquico disciplinar que ele possui na relação com os seus servidores. Mas trataremos disso também quando falarmos do Poder Executivo. No entanto, no âmbito do Poder Legislativo, que é o foco da nossa aula de hoje, nós temos duas atividades que fogem completamente deste formato clássico de separação de poderes ou dessa ideia de funções organizadas a partir da nomenclatura da natureza entregue a determinados órgãos. Então vamos falar desses dois institutos, a medida provisória e a Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como CPI. A medida provisória está prevista na nossa Constituição no artigo 62 dos parágrafos 3º, aliás, 62 inteiro, mas chamando a atenção para os parágrafos que vão do parágrafo 1º até o 12º. Então, vamos falar um pouquinho delas, da sua história
do seu surgimento e também das características que ela tem no direito brasileiro. A principal justificativa da medida provisória é a impossibilidade do procedimento legislativo, do complexo procedimento legislativo para discussão, elaboração e aprovação de uma lei, atender a demandas urgentes do Poder Executivo que exige alteração ou criação de uma norma. O Poder Executivo, nas múltiplas funções que desempenha, destacando a gestão financeira orçamentária, a gestão econômica, o estabelecimento de regras sobre o funcionamento da economia, o socorro a problemas que surgem fora do planejamento orçamentário, a necessidade de intervenções em setores da sociedade civil. Há uma gama de atividades que podem demandar respostas, atenção e providências imediatas do Poder Executivo, em especial o Poder Executivo Federal, e que exigiriam ou modificação da legislação ou legislação nova. E o Poder Executivo deveria apresentar um projeto de lei. No entanto, mesmo nos regimes de urgência que a Constituição estabelece, há determinadas circunstâncias nas quais a resposta do poder público tem que ser urgente, tem que ser rápida. É por este motivo que o conceito de medida provisória já começa dizendo, em caso de relevância e urgência. Relevância e urgência são dois conceitos chamados indeterminados que devem ser preenchidos pelas circunstâncias fáticas diante do caso concreto. Relevante é tudo aquilo que interessa à comunidade, interessa ao órgão público, interessa ao Estado. E urgente quando a ação estatal tem que ser naquele momento. Então, estando presente motivos de relevância e urgência, pode o presidente da República não esperar o trâmite normal de um projeto de lei, se precisar de lei, para atuar. Então, diante dessas duas circunstâncias fáticas, um motivo que é urgente e também relevante. Esses conceitos urgente e relevante, embora sejam conceitos jurídicos indeterminados, eles estão sujeitos hoje, no nosso regime constitucional, ao controle do Poder Judiciário. Então pode um parlamentar, um partido político, um grupo de parlamentares, quando o presidente apresenta um projeto de medida provisória, discutir se está presente ou não esse juízo de relevância e de urgência. Inclusive, o próprio Poder Legislativo deve apreciar previamente o cabimento desta medida provisória. Então, o primeiro conceito importante é as hipóteses que demandarão tratamento normativo são hipóteses que devem ter o mínimo de relevância e de urgência e que não possam esperar o trâmite normal de um projeto de lei e que o presidente da República, para agir, precisa de um projeto de lei. Então, presente esse requisito, hoje sujeito a controle do Congresso e também do Supremo Tribunal Federal, o presidente pode apresentar, pode propor, pode, diante desses dois requisitos, adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-la de imediato ao Congresso Nacional. Então, a primeira característica fundamental aqui da medida provisória é que ela é de iniciativa exclusiva do presidente da República. E por ser de iniciativa exclusiva do presidente da República, ele não pode apresentar medida provisória sobre matérias de iniciativa privativa de outros agentes. Então, a medida provisória só pode abarcar matéria de competência privativa do presidente ou matéria de competência comum. Matéria de competência privativa de outros agentes, é evidente que
falta ao presidente da República a competência para iniciar o processo legislativo. Agora, vejam o segundo aspecto fundamental da medida provisória. Uma vez apresentada a medida provisória, ela começa a produzir efeito como se fosse lei. Então, a medida provisória é publicada no Diário Oficial. Por isso que a Constituição usa o termo adotar medida provisória. E por um ato do presidente da República, essa medida provisória revoga a legislação anterior e cria direito novo. E cria norma jurídica nova. Altera o ordenamento jurídico. Altera de forma inaugural, porque aqui estamos diante do exercício da competência originária, da competência legislativa, que altera ou modifica o ordenamento jurídico, que cria direito novo. Uma vez apresentada, já começa a produzir efeitos. Já tem força de lei. E por isto, seguirá um trâmite diferenciado. Há no Brasil a adoção da medida provisória desde a Constituição de 88. E sem dúvida nenhuma, foi o dispositivo, o instituto que mais sofreu modificações no tratamento constitucional. Exatamente porque é um poder tremendo, um poder com bastante possibilidade de uso, que afasta o conhecimento e a apreciação prévia do poder legislativo, e é evidente, é natural que os chefes do poder executivo, os presidentes, comecem a transformar a medida provisória em rotina. E aquele conceito de relevância e urgência começam a ser praticamente desprezado no dia a dia. E houve, na história brasileira recente, de 88 para cá, excesso e abuso sistemático da apresentação de medidas provisórias. E por esta razão, vários filtros foram sendo construídos, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, como pelo Constituinte, alterando a Constituição. Este artigo 62, sem dúvida, foi o artigo que mais sofreu alterações neste período de vigência da Carta de 88. E essas alterações foram em três direções. Na primeira direção, limitar as matérias sobre as quais o presidente pode apresentar medida provisória. E hoje está em vigor um rol bastante amplo, que é o artigo 1º. Aliás, o parágrafo 1º do artigo 62. É vedada a edição de medida provisória sobre matérias relacionada a direitos políticos, relacionada a direito penal, direito processual penal, relacionada à estrutura dos órgãos, relacionada a questões orçamentárias, relacionado à economia popular, reservada à lei complementar e que já tenha sido apresentada pelo Congresso Nacional e tenha sido objeto de sanção ou veto do presidente da República. Então nós temos um conjunto aqui de matérias sobre as quais não é possível apresentar a medida provisória. Por que essas matérias estão aí? Porque houve várias e várias vezes a apresentação de medida provisória sobre esses assuntos e houve um consenso, tanto ora do Congresso, ora do Supremo, de que não são relevantes, ou se são relevantes, não são urgentes. Veja que já se apresentou medida provisória para alterar a multa e o percentual de juros sobre desapropriações. Pode ser relevante, mas não tem essa urgência. O decreto-lei de desapropriação que nós aplicamos é da década de 40. E, portanto, não é agora que precisa alterar com urgência. Pode ser que seja necessário alterar, mas não há urgência. Então, esse conceito de urgência é a necessidade de alterar a norma em vigor para uma função. A urgência deve estar não na vontade do presidente, mas no destino daquela norma. O que aquela norma que está sendo proposta, que está sendo alterada, vai garantir, vai preservar? Isso tem que ser urgente e relevante. Então, começou-se esse processo de controlar, de estabelecer filtros, parâmetros materiais. E aí nós temos hoje o rol da Constituição, sem prejuízo do controle feito pelo Congresso Nacional e também pelo Supremo Tribunal Federal
a respeito de qualquer medida provisória apresentada. É urgente? É relevante? Quem decide isso, no primeiro momento, o Congresso, no segundo momento, se alguém acionar, o Supremo Tribunal Federal. A segunda questão que durante as últimas décadas houve bastante modificação foi esse prazo de eficácia da medida provisória. A medida provisória, uma vez apresentada, ela produz efeitos de norma. Ela vale como lei, tem efeito de lei. Mas esse é um efeito provisório, porque ela ainda vai ser votada no Congresso. E é a votação do Congresso que torna aquele conteúdo um conteúdo normativo definitivo até posterior modificação. Então nós temos uma vigência provisória de uma lei. E vigência provisória tem que ter termo. A Constituição, no primeiro momento, a de 88, estabeleceu uma vigência com um prazo e permitindo a sua reiteração, a sua renovação. O Poder Executivo entendeu que essa renovação não tinha limite. E há medidas provisórias que foram renovadas, reiteradas, mais de 60 vezes. Então aquilo que era provisório se tornou permanente como provisório, ou se prolongou na sua provisoriedade. Então tivemos algumas modificações neste período até que chegássemos a matéria tal como está estabelecida hoje, que é o que está previsto no parágrafo 3º. A medida provisória tem eficácia por 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. Então, esta é a regra constitucional hoje. Prorrogável por mais 60 dias, um prazo inicial de 60. Portanto, tempo final, 120 dias. E se não for apreciada em 120 dias, perde a eficácia. Disso nós trataremos daqui a pouco, os efeitos de uma medida provisória não aprovada ou que não foi apreciada a tempo. Mas antes, só fazendo um adendo ainda aos limites materiais, não podemos esquecer do parágrafo 2º, que veda a edição de medida provisória para tratar de assuntos tributários, em especial alteração de alíquota que gera aumento de tributo dentro do mesmo exercício financeiro. Então, tem mais uma restrição aqui no parágrafo 2º. Então, como é que acontece? O presidente da República edita a medida provisória, começa a valer como se fosse lei, modificando a lei em vigor, criando o direito novo. Vai para o Congresso Nacional. A tramitação no Congresso Nacional é diferenciada. Então, haverá reunião conjunta das casas do Congresso Nacional. Um só relator para fazer a análise, para fazer colher modificações, emendas, alterações e tramita-se a discussão no Congresso Nacional. Uma vez apresentada a medida no Congresso Nacional, ele tem que ser colocado em pauta em 45 dias. É o que está no parágrafo 6º. E se não for apresentada para deliberação do plenário em 45 dias, haverá uma tramitação em regime de urgência, e os prazos são acelerados, e as casas do Congresso não podem apreciar outras matérias antes de decidir, antes de votar, apreciar a medida provisória. Então hoje nós temos aqui 3 regrinhas importantes. A medida provisória é apresentada, entra em vigor e produz efeito durante 60 dias, prorrogável mais 60. Uma vez apresentada, tem que ir para o plenário para ser votada em 45 dias. Se não for a plenária em 45 dias, entra num regime de urgência, fica sobrestado ou o Congresso impedido de apreciar qualquer outra matéria, senão aquela da medida provisória. Isso se chama trancamento de pauta. Então, há uma tramitação rápida, célere, para acabar com a provisoriedade da norma. Essas alterações recentes, criaram uma certa organização nas medidas provisórias. Foi feita pela Emenda Constitucional 32 de 2001.
e já tinha sido objeto de modificações anteriores. É nomeado o relator e a tramitação inicia-se pela Câmara dos Deputados, né? O trâmite é uma comissão mista dos dois, mas a votação é primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senado, porque foi apresentado pelo Presidente da República. A tramitação não é muito complicado. O problema acontece quando a gente vai tratar dos efeitos da medida provisória. O que pode acontecer? A medida provisória pode tramitar e ser votada como medida provisória. Então, medida provisória tramita e é votada como medida provisória. Ou seja, não tivemos alterações substanciais, não tivemos modificações. Apresentado um projeto para ser votado, então nós teremos as seguintes consequências. Se a medida provisória é rejeitada em plenário, não foi aprovada, os atos que foram praticados durante o período entre a apresentação e a rejeição deverão ser disciplinados por decreto legislativo. Então, o Congresso Nacional edita um decreto legislativo dizendo como ficam aqueles atos. Ele vai ter que dizer o que acontece com o direito que foi revogado, se ele é restabelecido, isso se chama repristinação, e ele vai dizer como são disciplinados os atos e negócios praticados durante a vigência provisória da medida. Ele terá que dizer isso em decreto legislativo. Se não fizer em decreto legislativo, considera durante aquele período válida a medida apresentada pelo presidente e represtinado os efeitos da lei que revogou, devolvido a validade e vigência da lei que a revogou durante aquele período de duração provisória. Esta é a consequência jurídica natural. Se durante a tramitação tivemos diversas modificações e apresentado um projeto substituto ou um projeto de conversão em projeto de lei para ser apreciado, nós teremos aí algumas coisas diferentes. Um direito novo oriundo da medida provisória. Um direito novo oriundo do projeto apresentado e votado. O projeto apresentado e votado, aprovado, segue disciplinando a vida das pessoas a partir da sua sanção. Antes de sua sanção, continua valendo a medida provisória. Mas aí tem alguns problemas sérios, porque o presidente da República pode vetar os dispositivos que foram introduzidos pelo Congresso. O presidente da República não pode vetar a aprovação da medida provisória como ele apresentou. Mas o que teve de modificação, de alteração, ele pode vetar. E o Congresso depois pode derrubar o veto. Então nós temos, na hipótese de modificações, na hipótese de alteração na medida provisória, que isolar em que momento essas alterações foram feitas e o prazo de vigência de cada direito. Então nós temos aí um trabalho seríssimo de definir o direito vigente no tempo. Direito antes da medida provisória, direito na vigência durante a medida provisória, direito na vigência do projeto de conversão aprovado pelo Congresso Nacional, direito vigente se eventualmente houver derrubada do veto. Então, sempre que tratarmos com a medida provisória alterada, modificada, nós teremos que fazer essas modificações no tempo, definir essas alterações no tempo. Então, para vocês entenderem bem, a gente vai ler bem devagar os parágrafos que disciplinam essa matéria tão complexa. Tá? Parágrafo 6º. Se a medida provisória não for apreciada em até 45 dias, contados da sua publicação, entrará em regime de urgência no Congresso e, portanto, ficam sobrestadas as votações até que a Casa Legislativa conclua a votação. O parágrafo 7º vai falar da prorrogação do prazo de vigência da medida provisória. Aqueles primeiros 60 dias, não sendo votado, prorroga-se por mais 60 dias. O parágrafo 8º vai dizer que a medida provisória terá votação iniciada na Câmara dos Deputados.
nenhum problema. Parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir pareceres, antes de serem apreciadas em sessão separada, em plenário de cada uma das casas do Congresso. A tramitação é em comissão mista, mas a votação separada. Agora, vamos para os parágrafos que trazem direito intertemporal, regras sobre a aplicação e vigência da medida provisória no tempo. É vedada a reedição, na mesma sessão legislativa, no mesmo ano, de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Ou seja, se o Congresso não aprovou no tempo máximo de duração, já sabemos, 120 dias, perde a eficácia. Então, naquele ano, não pode apresentar de novo essa matéria. Pode apresentar como projeto de lei ordinária, mas não como medida provisória. Não editado decreto legislativo, que é rejeitada ou não votada a medida provisória, tem que ter um decreto legislativo para disciplinar como é que fica esse direito. Não feito esse decreto legislativo, após a rejeição ou perda da eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por elas regidas. Quer dizer, nós temos aqui um prolongamento do efeito no tempo das regras da medida provisória até que aqueles atos e negócios praticados durante a vigência da medida provisória se exauram no tempo, se consumam. Aprovado o projeto de lei de conversão, parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, o texto original da medida provisória, manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Isso é o que diz o parágrafo 12, aquilo que nós explicamos. Quando há apresentação de projeto de lei de conversão da medida provisória, nós temos que ver qual é o direito que está vigente. E temos que fazer isso no tempo. Direito anterior à apresentação da medida provisória, direito e relações jurídicas ocorrendo durante a vigência da medida provisória e temos que esperar. O projeto de lei foi sancionado? Direito a partir da sanção. O projeto de lei foi vetado pelo presidente? Continua valendo o texto da medida provisória até a apreciação do veto. Se o veto for derrubado, entra em vigor direito novo. Se o veto for mantido, continua valendo o texto originário da medida provisória. Então, esse instituto, por ser um instituto excepcional, por ser uma modalidade de legislar absolutamente fora do comum e por colocar no Poder Executivo o protagonismo do processo, deve ser visto com bastante ressalva. Por isso, os filtros de matérias urgentes, matérias relevantes e um controle do Poder Legislativo e também do Supremo Tribunal Federal, sob pena do Presidente da República avocar para si diversas competências e legislar por medida provisória. Aliás, na história recente do Brasil, nós já tivemos períodos nos quais a edição de medida provisória diária era a regra e, excepcionalmente, se utilizava-se do mecanismo da apresentação de projeto de lei ordinário. Este é, sem dúvida nenhuma, o mais complexo instituto inerente ao sistema de freios e contrapesos nas complexas relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Mas cabe ao Poder Legislativo e ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal colocar o Presidente da República, esse legislador extraordinário, nos seus limites, legislando por medida provisória, só mesmo quando estivermos diante de situação urgente e relevante. Uma questão que gerou alguma polêmica, mas posteriormente o Supremo Tribunal Federal já pacificou, é a do cabimento de medida provisória pelo Estado-membro. É muito difícil as atividades do Estado-membro serem atividades urgentes, que demandem uma excepcional edição de uma medida provisória. Porque a principal função do Estado-membro legislativa é as matérias orçamentárias, a estrutura de seu órgão, servidores públicos e matéria orçamentária. E essas matérias, como vimos,
não são passíveis de edição de medida provisória. Todavia, se surgir alguma medida que não esteja ali no rol dos parágrafo 1º e parágrafo 2º e que é urgente e relevante, havendo previsão na Constituição do Estado-membro, eles podem editar medida provisória. Alguns doutrinadores entendem que até os municípios, porém, não temos jurisprudência a respeito e não temos conhecimento ou informação da existência de algum município que tenha inserido a medida provisória em sua lei orgânica. Soará bastante estranho mesmo essa iniciativa por parte dos municípios, já que o funcionamento das câmaras municipais é um funcionamento que pode ocorrer em menos de 60 dias. Dependendo da matéria sendo urgente e relevante, é possível aprovar um projeto de lei numa Câmara Municipal na mesma semana. Nós vivemos recentemente episódios que uma Câmara como São Paulo conseguiu alterar um projeto de lei, uma Câmara como a cidade de São Paulo conseguiu alterar um projeto de lei, apresentar um projeto de lei na mesma semana. O prefeito apresentou num dia, as comissões julgaram, analisaram à tarde e à noite esse projeto já estava aprovado. Então não me parece razoável que haja necessidade dos municípios terem urgência para alterar a norma por medida provisória. Também tenho dúvidas sobre a necessidade dos Estados-membros, mas temos que reconhecer que o governo federal tem inúmeras atividades que precisa desse instrumento, não podendo, porém, dele abusar. Alguns doutrinadores, alguns comentaristas tentam colocar a medida provisória como substituta do decreto-lei. Porém, é um instituto bem diferente. O decreto-lei era do período anterior a 88, um instrumento do Poder Executivo legislar. Aqui é um instrumento do Poder Executivo iniciar o processo legislativo, embora desde a sua apresentação tenha vigor de lei. E só nisso se equipara ao decreto-lei. Então não confunda, decreto-lei não existe mais no nosso ordenamento jurídico desde 1988. Decreto-leis novos, mas os antigos ainda estão produzindo efeitos como se fossem leis ordinárias, se compatíveis com a nova Constituição. Com isso, portanto, terminamos a matéria de medida provisória e vamos tratar então da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma função atípica do Poder Legislativo, mas que ganha dimensões de função típica. Ou seja, o Poder Legislativo, que na sua essência deveria legislar, em determinadas circunstâncias, investiga, em determinada circunstância, apura ilícito, em determinada circunstância, exerce função jurisdicional ou função quase jurisdicional. É evidente que o Poder Legislativo julga seus pares, julga o Presidente da República, julga os ministros nas hipóteses previstas na Constituição. Porém, ele faz também papel de polícia de investigação. A CPI, esse Instituto da Comissão Parlamentar de Inquérito, está previsto no artigo 58, parágrafo 3º. Vamos ler e, na sequência, nós falaremos um pouquinho de suas características, de sua história e dos seus eventuais excessos e das prudências que devem ser tomadas. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Primeira observação, o parlamentar numa CPI tem poder próprio de uma autoridade judicial. Não da autoridade do delegado, mas da autoridade do juiz que investiga e instrui processos judiciais. Além de outras previstas nos regimentos das respectivas casas. Serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, em conjunto ou separadamente, ou comissão na Câmara, ou comissão no Senado, ou comissão mista, mediante requerimento de 1/3 de seus membros, para a apuração de fato determinado. Fato determinado. A proposta de abertura tem que delimitar, tem que demarcar, tem que definir com clareza o que está se apurando. Está se apurando abusos numa determinada empresa, o objeto da CPI se limita àquela empresa.
Está se apurando o uso indevido de determinados recursos públicos em determinado órgão? Esse é o objeto da CPI. Está se apurando o uso indevido de emendas parlamentares? Esse é o objeto da CPI. Está se apurando a ausência de uma atuação numa determinada enfermidade, numa determinada pandemia? Esse pode ser o objeto de uma CPI. Então, o primeiro filtro e o primeiro critério muito importante é que a comissão parlamentar de inquérito tem que ser para apurar fato determinado. Não é uma suspeição permanente, não é uma correção permanente, não é uma intervenção permanente. É uma apuração de fatos determinados, considerados graves e que mereçam uma investigação por parte do Congresso Nacional no desempenho de sua função fiscalizatória. Não é função penal, não é função sancionatória de natureza penal. É no desempenho de sua função fiscalizatória dos negócios públicos, da aplicação dos orçamentos públicos, da prestação dos serviços públicos, para fiscalizar e verificar a lisura da gestão pública. O Congresso pode atuar com poderes de autoridade judicial para investigar fato certo e determinado. E por prazo certo. A CPI tem uma duração, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, se houver crime a ser responsabilizado, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. E se não houver fato a ser apurado a responsabilidade criminal, a CPI deve então dizer quais são as providências a serem tomadas para corrigir, para correção dos procedimentos, para a tomada das decisões na esfera ou legislativa ou executiva. As CPIs surgem, portanto, como um mecanismo de fiscalização e inerente à função do parlamento, que legisla e fiscaliza o executivo. Elas surgiram lá na Inglaterra entre 1600 e 1700, depois se incorporaram em todos os sistemas parlamentares e, na sequência, no sistema americano, sem previsão na Constituição americana, mas como decorrência da função parlamentar, e integram os ordenamentos jurídicos das repúblicas desde então, que se organizam sobre a modalidade de Estado de Direito Democrático e adotam o princípio da separação de poderes. A partir daí, nós temos então a comissão de senadores e deputados, ou só de senadores ou só de deputado, que vai assumir prerrogativas de autoridade judicial para investigar determinados fatos. E a investigação pressupõe a busca de documentos, para isso não há limites, pode requisitar. Quebra de sigilo bancário, fiscal, porque isso é poder da autoridade e, portanto, vinculada àquela investigação e preservada pelos membros da CPI, também não haverá problema algum. Oitiva de testemunha, arrolamento de testemunha para depor, para esclarecer fato, sendo claro que as prerrogativas e os direitos daquela testemunha devem ser assegurados. Inquirição e, enfim, o parlamento funciona com poderes de autoridade judiciária sobre o controle do poder judiciário para garantir os direitos individuais, para garantir o respeito às garantias individuais. E a gente assiste ou vê comumente nas nossas comissões parlamentares de inquérito diversos excessos. Vou relacionar alguns aqui. O primeiro excesso é a ausência de cortesia, de lhanheza, de respeito no tratamento com outros investigados ou testemunha. O parlamentar, atuando como autoridade judiciária, usa os microfones, as tribunas, a televisão, que geralmente são espetáculos transmitidos por via televisiva, para fazer o seu papel político, o seu papel de agradar o seu eleitorado, de mandar recados, de criar uma imagem e fortalecer sua imagem. E isso compromete bastante a seriedade e a apuração dos trabalhos.
E há um festival de excesso na linguagem, um festival de tratamento inadequado. É tanto que, via de regra, a testemunha ou pessoa convocada para prestar esclarecimento sempre vai acompanhar do advogado e busca logo proteção judicial para que seja garantido o direito de não falar sobre fatos que o incriminam, que é um princípio constitucional de proteção da liberdade individual. E o Congresso, os parlamentares têm uma dificuldade de entender o sistema de garantia para as testemunhas, para os acusados, para os colegas parlamentares que são inquiridos. Então nós temos diversos episódios nas CPIs abertas no Congresso Nacional Brasileiro de desrespeito às prerrogativas, desrespeito à testemunha, de excesso, de prisão em flagrantes, depois não ratificadas pelo Poder Judiciário. E a gente tem um ruim histórico. Mas esse ruim histórico de hipóteses de violação, hipótese de tratamento inadequado, não reduz a importância desse instrumento. Tem coisas que, se não forem trazidas à luz no ambiente público, dificilmente haverá correção, haverá rumo, haverá correção de rumo. Várias CPIs no Brasil já geraram impeachments ou afastamento de presidente. Várias CPIs no Brasil já geraram modificações benéficas na estrutura do poder público. A CPI dos anões do orçamento, que foi uma CPI iniciada ainda na década de 90, fez mudanças radicais na forma como o orçamento brasileiro é elaborado. Lá a nação ficou estarrecida com descobertas. E um grupo de deputados manipulavam as verbas do orçamento, que é uma peça complexa e extensa, poucos leem com atenção, e com isso havia um uso excessivo de recursos para determinados segmentos, determinados estados, determinados negócios privados. Então essa CPI foi muito importante. Mesmo a CPI que começou a investigar excessos e abusos nos Correios, na Petrobras, foram CPIs que geraram diversas modificações. O ex-presidente Fernando Collor só foi cassado após a apuração de uma CPI. Diversos outros presidentes que tiveram problemas na relação com o Poder Judiciário e com o Poder Legislativo foram decorrentes de trabalhos de CPI. Então vocês, pesquisando o histórico das CPIs, pesquisando a aplicação da CPI da década de 80 para cá, nós vamos encontrar bastante avanços nesta função de fiscalizar e de controlar os excessos e os abusos. Mas é preciso que alguns temas sejam sempre colocados, sejam sempre revistos, né? A primeira deles é o Poder Judiciário controlar o excesso, o Poder Judiciário garantir as prerrogativas. Segundo tema muito importante é que a CPI é direito do parlamento investigar e é direito de minorias, ou seja, é direito da oposição, é direito daqueles que não pertencem ao grupo político que governa. Por isso, direito da minoria. E ela não pode sofrer embaraços, sofrer impedimentos. O capítulo referente às prerrogativas dos parlamentares, das testemunhas, dos acusados em CPI, como garantia do devido processo, garantia dos direitos fundamentais e não abuso desses direitos, é um tema bastante importante que o Supremo Tribunal Federal vai, aos poucos, colocando limites, colocando parâmetros e exigindo que o parlamento investigue, sim, mas dentro dos parâmetros constitucionais, respeitando os direitos individuais e respeitando as prerrogativas de testemunhas, de acusados, garantias essas que estão no artigo 5º da nossa Constituição. A CPI ela pode ser criada no âmbito estadual e pode ser criada no âmbito municipal, sendo que no âmbito municipal vai precisar de apoio do Poder Judiciário para determinados atos próprios do Poder Judiciário, como, por exemplo, quebra de sigilo, como, por exemplo, requisição de documento sigiloso, que a Constituição só assegura à autoridade judiciária e o Congresso Nacional, a Constituição, só atribui essa prerrogativa de autoridade judiciária ao
Congresso Nacional, não estende ao parlamento, ao deputado estadual, nem ao vereador. Portanto, se eles precisarem, eles devem se valer do Ministério Público ou do Poder Judiciário para complementar o seu papel de investigação e de fiscalização. Com isso, nós terminamos esse segundo instituto muito importante que tem características de função jurisdicional, mas que se converte numa função própria do Poder Legislativo porque é inerente ao seu papel de fiscalização. Portanto, medida provisória e comissão parlamentar de inquérito são as funções desempenhadas no âmbito do Poder Legislativo que têm maiores interfaces e estão mais diretamente relacionadas ao sistema de freios e contrapesos que caracterizam o nosso modelo de separação de poderes. 2 dispositivos constitucionais, o artigo 62 tratando da medida provisória e o parágrafo 8º, o parágrafo 3º do artigo 58 tratando da comissão parlamentar de inquérito, mas com bastante desdobramentos práticos e com bastante produção doutrinária e jurisprudencial para que vocês complementem o conhecimento de vocês, aprofundem a pesquisa de vocês.